Podcast UA. Descomplica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast UA Descomplica, desta vez em parceria com a rubrica Mais Ciência, para falarmos de futuro do trabalho. E para isso temos connosco João Afonso Correia, Nelson Zagalo e Marlene Amorim. Nelson Zagalo é professor do Departamento de Comunicação e Arte e investigador do Digimédia, tem estudado os impactos da inteligência artificial na sociedade e também no futuro do trabalho. Marlene Amorim é professora do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo, na Universidade de Aveiro, foi pró-reitora para a internacionalização e estuda transformação digital e competências para o futuro do trabalho. E começaria precisamente por si, a professora Marlene. O que é que está a mudar? Muita coisa tem mudado, não é? No mundo do trabalho, mas o que é que destaca? Bom, aquilo que eu penso que é importante destacar e que resulta um bocadinho do trabalho que temos feito aqui na Universidade com o Observatório do Emprego e outras iniciativas onde olhamos para as competências e para a mudança que as tecnologias trazem, não tem tanto a ver com as tecnologias em si, mas com a velocidade de mudança. Não é? Nós há uns anos esta parte fizemos esse estudo em que fomos perceber as tecnologias que se perspectivavam nos próximos anos aqui na região e como é que tínhamos que equipar a força de trabalho para tal. O que me parece é que desta vez a mudança é um bocadinho mais rápida e, portanto, há novas competências a serem esperadas, mas há sobretudo uma necessidade de atualização mais rápida dessas competências. Portanto, os modelos de aprendizagem que vamos ter no local de trabalho e fora, penso que será onde teremos a maior mudança, não é? E como, professor Nelson Zagalo, como é que a inteligência artificial está a transformar o mundo do trabalho? Já há sinais dessa transformação ou ainda é cedo para se falar nisso? Sinais existem, sim, existem bastantes sinais, embora neste momento ainda estejamos a tentar compreender o significado de muitos deles, ou seja, há muitas dúvidas sobre as transformações que estão a decorrer, muito porque é difícil realmente, não diria quantificar, mas qualificar o que é que está a acontecer. Inicialmente, quando esta vaga nova surgiu, a ideia era substituição, e neste momento o que estamos a assistir é mais a mediação, ou seja, a tecnologia entra, mas o humano tem que continuar a estar lá. E isso provoca um conjunto de choques do ponto de vista da análise, porque as coisas parece que andam mais rápido, são feitas com melhor qualidade, mas ao mesmo tempo o humano continua a ter que estar no processo de produção. E isso gera algumas dúvidas sobre como é que podemos realmente avaliar o futuro em termos de precisamos de mais pessoas, precisamos de menos, precisamos de mais qualificadas. Há um conjunto de coisas que nós já sabemos, mas que estamos ainda a avaliar. Não é uma coisa que nós consigamos já antecipar. E era como a Marlene dizia, quer dizer, as coisas estão a acontecer muito rápido e toda a gente quer respostas, mas a verdade é que passaram 3 anos e meio desde que o ChatGPT chegou. Obviamente nós já tínhamos IA antes e tínhamos IA em determinadas áreas, mas em áreas com expressão cognitiva muito forte como temos agora não tínhamos. E isso muda bastante o processo todo. E muda a partir de dentro. Sim, e isso leva-nos a outra questão, que são as competências. Que competências é que passam a ser mais valorizadas no trabalhador? Professora? Sim, aquilo que os estudos que existem na área apontam é que, curiosamente, sobretudo nas indústrias onde há uma adoção mais rápida destas tecnologias, parece coincidir com uma procura maior por competências mais humanas e de gestão relacional e de gestão do seu próprio desempenho. Ou seja, há um update técnico, mas ao mesmo tempo há coisas novas a fazer naquilo que é a gestão de equipas, a interação homem-tecnologia, humano-tecnologia, e mesmo na gestão pessoal, do tempo, etc. Capacidade crítica, o que é a decisão, não é? O apoio à decisão e o papel humano no discernimento e na tomada de decisão. Portanto, há aqui um conjunto de competências paralelas àquelas que são as tecnológicas que parecem estar a colocar grandes prioridades e grandes exigências naquilo que é a nossa capacidade de renovar as equipas e as forças de trabalho.
Isto não desfazendo a necessidade da atualização técnica, não é? Mas, curiosamente, parece um paradoxo, não é? Que há aqui uma componente humana e relacional que tem muitas incógnitas e exige muita adaptação. Professor seja, Nelson, não sei se quer acrescentar. Não, em termos das competências, eu julgo que a principal aqui é mesmo os processos de decisão, ou seja, os sistemas de IA realmente apresentam imensas possibilidades ao humano. A questão é como é que o humano depois toma decisão sobre essas possibilidades. E nós também sabemos, do ponto de vista cognitivo, que quanto mais possibilidades nós tivermos, mais complicado é para nós tomarmos decisões. Como quando vamos ao supermercado, se tivermos 3 objetos de um produto, eu escolho entre aqueles 3. Se eu tiver 15, perco imenso tempo e não sei qual é que é de trazer. Isso é o que acontece no trabalho e em tudo aquilo que nós fazemos. E a IA é muito boa a ajudar-nos, mas lá está, nós vamos ter que fazer alguma atualização nos nossos processos de tomada de decisão e também, em cima disto, nos processos de verificação da informação. Porque a informação que a IA nos dá não é 100% fidedigna. Ao contrário da tecnologia que anteriormente chegava ao mercado de trabalho. Essa tecnologia garantia que aquilo que era verdade ou que aquilo que era objetivo. Neste momento não garante. Por isso o humano tem que tomar decisão, mas ainda tem que verificar se aquilo que a IA lhe deu é real ou não. E isso é uma das coisas que está a provocar alguns atrasos na entrada no mercado, que muitas das vezes ganha-se tempo no início e depois perde-se tempo na verificação. Ou seja, o ganho de tempo não é linear. E muitas das vezes o empregador está à espera que eu introduzo isto, eu ponho os meus trabalhadores todos a usar isto e eles vão fazer em 1/5 do tempo. E muitas vezes isso não acontece. E nós ainda temos que aprender a lidar com isso. Uhum. O que nos leva aqui a outra questão, que é se a inteligência artificial aumenta ou diminui a nossa capacidade de encontrar soluções, e se democratiza de alguma maneira o talento, se calhar tornará irrelevante algumas capacidades que no futuro não vão ser capacidades, enfim, necessárias ou dominantes. Professor Nelson Zagalo, o que é que... É assim, eu, do meu ponto de vista, julgo que aumenta, porque a partir do momento que eu tenho acesso a uma panóplia muito maior de possibilidades, aumenta. A questão é que eu tenho que estar preparado para lidar com essas possibilidades. Porque é que aumenta? Nós já tínhamos aquelas possibilidades todas na biblioteca, e depois passamos aquelas possibilidades para o Google, e depois passamos aquela possibilidade para Wikipédias e para sistemas que nos facilitam a vida, para telemóveis e para tudo mais. Só que neste momento temos uma tecnologia que permite pegar em tudo isso e apenas através de eu dizer 2 ou 3 coisas sobre aquilo que me importa, ela apresentar imediatamente soluções que concilia a partir de toda a informação. Isso acelera muito o meu processo. Ok? Agora, isso não quer dizer que aquelas soluções são inovadoras. Esse é um outro dos problemas que está por baixo disto tudo. É que aquelas soluções vêm de soluções que já foram previamente encontradas. A IA por si não encontra coisas novas. Ela vai apontar onde já algum humano apontou. Se ninguém tiver apontado para ali, ela vai considerar que aquilo não é relevante, porque estatisticamente ninguém apontou para lá. Ok? E isto cria um problema do ponto de vista da criatividade e da inovação. Pois, Exatamente por falar de criatividade, aproveitando essa deixa, será que quando falamos nomeadamente da arte, não é? De profissões mais ligadas às artes, a IA, usar a IA continua, enfim, a ser um processo criativo ou já é algo aqui mais discutível? Não sei quem é que quer. Eu posso responder Sim. rapidamente e depois passar para a Marlene. É assim, do ponto de vista criativo, o que eu vejo neste momento é que há um processo colaborativo entre o humano e a máquina. Ou seja, eu apresento um conjunto de ideias, a máquina responde com não sei quantas possibilidades, eu digo no meio daquelas 10, interessam-me estas 2 e ele volta a recalcular aquelas 2. Ou seja, é um processo em diálogo criativo. E não se pode dizer no final que foi a máquina que criou, que foi o humano que criou. É um processo mediado entre mim e uma panóplia gigante de informação. Mas isto não é assim tão novo. Reparem, no passado, quando eu não tinha sistemas, nem tinha bibliotecas, o que é que eu fazia? Eu olhava para dentro de mim e via, eu já vi estas posições, eu já vi estes filmes, eu já li estes livros. A partir daí vêm os meus sinais para criar a minha ideia. Ok? E eu faço uma construção. Agora tenho um sistema que me ajuda, expande o meu universo tremendamente, não é?
E isso é bom, mas cria problemas como nós falámos. De repente, se calhar expande tanto que eu já não consigo tomar conta daquilo porque é demasiado complexo para mim. Agora, eu acho que há aqui uma questão que se calhar que está no meio, e já passo para a Marlene, que é muito daquilo que nós estamos aqui a discutir tem que ver com é necessária alguma literacia de IA, porque não basta chegar à IA e fazer uma pergunta, retirar o conteúdo e ir embora. A IA não é um Google, é um sistema de diálogo. Eu tenho que dialogar com ela durante vários ciclos de comunicação para que ao fim de algum tempo aquilo faça algum sentido para aquilo que eu estou a tentar construir. E isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar com os nossos alunos e nas nossas empresas, em todo o lado. A propósito de trabalhar com os nossos alunos, dava aqui outra ideia, que é a questão da formação profissional vai ser necessária para lidar com tudo isto. Que profissões já vão ser necessárias no futuro e como é que nós nos estamos a preparar, ou estamos a preparar quem vem a seguir para lidar com estas dificuldades e com estas novas, formas de fazer. Professora Marlene. Bom, no fundo, pegando um bocadinho aqui na conversa e relacionando com o que estávamos a dizer, de facto, eu acho que o que estamos a observar, acho que era o Isaac Asimov que dizia a certa altura que a ciência gera conhecimento antes de nós conseguirmos gerar sabedoria, não é? Ou uma coisa assim do género, não sei se era exatamente assim. E na verdade, mesmo ao nível da formação, nós ainda estamos a experimentar. Há uma direção que me parece mais ou menos inequívoca, que é esta ideia de termos que investir mais em modelos de atualização mais curtos e mais continuados. A própria Universidade de Aveiro já fez algum caminho nesse sentido, as universidades europeias também, porque há, de facto, uma velocidade de mudança grande. E, portanto, há aqui modelos de atualização que vão ter que também ser acelerados e, se calhar, mais granulares, não é? É curioso que, há uns anos atrás, no contexto do Observatório de Emprego, quando procurávamos quais eram as profissões do futuro, já em alguns contextos nos respondiam que, se calhar, já não se conseguia falar em profissões, mas sim em funções. E o que é isto de uma profissão, não é? Será que nós, no futuro, vamos ter um conjunto de áreas funcionais que são mais ou menos transversais a várias áreas profissionais e depois outras especializações? Eu acho que vamos assistir a uma mudança naquilo que é uma profissão e naquilo que é uma função, ou pelo menos na maneira como a lemos. E, portanto, a esse nível, ao nível da formação técnica, acho que vamos assistir a isso e a essa formação mais granular, mais entregue à medida que o percurso profissional de cada um vai evoluindo. Depois há esta outra parte que tem a ver com a tomada de decisão. De facto, aquilo que estávamos a dizer é verdade. O facto de nós aumentarmos muito a quantidade de informação que temos disponível, à partida, e se formos aos economistas clássicos, não é? Isso aumentaria a nossa capacidade de tomada de decisão. Aliás, os economistas até achavam que trabalhávamos com informação perfeita nos modelos iniciais, não é? O que não era verdade. Mas há toda uma parte de tomada de decisão que é profundamente humana e até emocional, não é? Como temos observado. Portanto, ao nível daquilo que estamos a fazer da formação, estamos a evoluir nesse sentido, a entregar coisas mais granulares, mais pequenas, mais à medida, e provavelmente cada vez mais em colaboração, ou uma colaboração mais estreita com o próprio mercado de trabalho e com as empresas. O diálogo Universidade da Empresa também vamos ter que continuar a estreitar, porque a capacidade de respondermos assim o exige cada vez mais, não é? Nós temos ainda calendários um bocadinho diferentes naquilo que são os modelos de formação no ensino superior, em termos de acreditações, etc. E provavelmente vamos ter que encontrar alguns pontos de flexibilidade a esse nível para algumas áreas, não é? Que não sejam de formação base. Professor, não sei se quer acrescentar algumas ideias a esta questão. Não. Sim. Mas então estamos aqui a falar também, quando falamos de novas profissões ou de profissões que vão deixar de existir, também estamos aqui a falar de uma necessidade cada vez maior de formação ao longo da vida, não é? Sim. Não, a Marlene já estava a falar um bocadinho disso ao falar em formação mais granular e mais adaptada às necessidades das empresas. Isso é inevitável. E obviamente isso vai conter IA, mas não é só IA, vai conter todos os temas que cada empresa trabalha. Agora, parece-me que naquilo que já estávamos a falar antes, vamos se calhar trabalhar cada vez mais propriedades humanas, propriedades de saber estar, de conforto humano, de fazer com que as pessoas tenham
o ambiente propício à tomada da decisão, porque há bocado falávamos, ter a informação toda é importante, mas depois a Marlene disse, mas há aqui uma componente emocional. Então, se há uma componente emocional, eu não posso ter um trabalhador a tomar decisões quando está sob alta pressão. Quer dizer, posso, se for esse o objetivo, por exemplo, bolsa de ações, mercados, em que interessa a velocidade, não é? Mas numa grande parte não interessa, e por isso nós se calhar vamos ter que zelar pelo bem-estar também dessas pessoas para garantir, porque uma das coisas que a IA também já está a criar, e já começa a aparecer alguns estudos, é algum burnout, porque muitas pessoas faziam 2 tarefas numa manhã e neste momento conseguem fazer 6. E isso parece espetacular, mas não é espetacular, porque é assim, em termos de processamento humano, há o cérebro a saltar entre 6 coisas completamente diferentes. E a pessoa pode não parecer estar muito cansada, mas vai ficando ao longo do tempo e vai acusando esse cansaço. Nós neste momento ainda não estamos a pensar muito nisso, apesar de haver alguns estudos, como eu dizia, já sobre isso. Mas vamos ter que olhar para isso é inevitável. A questão, e é por isso que eu não acredito muito na tal substituição do humano e na perda de empregos com a IA, porque a IA está a otimizar, está a ajudar-nos, ajuda-nos em muitas frentes. Há determinadas áreas onde, obviamente, como estávamos a falar há bocadinho da robótica, da automação, que a IA vai ajudar tremendamente e se calhar aí sim vamos deixar de precisar de tantas pessoas para o trabalho físico. Mas tudo o que é processamento cognitivo, a IA não pode fazer sozinha. A IA não pode ser posta a tomar decisões de nada. E enquanto isso não acontecer, e não vai acontecer, porque no final eu não posso pôr em tribunal o algoritmo, não é? Eu vou precisar de humanos no meio do processo de tomada de decisão. E por isso, mesmo na parte criativa, de criação de imagens para um site, parece uma coisa super básica, carregar no botão e pôr lá. Mas é preciso ver se a imagem não está a incorporar objetos de um outro autor e de repente a empresa pode ser processada por estarem a infringir direitos de autor. Ou seja, se ninguém olhar para nada, isto for tudo automatizado, os perigos são tremendos. Por isso, há muita coisa aqui que o ser humano vai se manter ali e vai ter que ser mais formado, vai ter que ter mais noções de... Há uma outra coisa já agora que eu assisti em algumas entrevistas que temos feito, que é, as pessoas estão a fazer tarefas fora do seu próprio raio de ação. Porquê? Porque a IA ajuda nesse aspecto. E pensam que estão a ajudar o colega do lado ou o colega que está acima porque já estão a antecipar coisas. Mas na verdade as pessoas não dominam aquele conhecimento e quando não dominam estão simplesmente a seguir o que a IA lhes diz. E isto é extremamente perigoso porque a IA está a tomar pré-decisões que depois já estão apresentadas no papel e a pessoa que vai pegar no papel a seguir vai seguir aquelas decisões que podem não ser as melhores. Há uma quantidade de coisas aqui no meio que estão a acontecer e que vamos ter que aprender a lidar com elas. Mas neste momento este fascínio, não é, pelas tecnologias pode estar-nos a levar a muitos erros. Sim, o fascínio é uma coisa boa, não é? Faz-nos... mas... e alguns dos erros vamos ter que os cometer, não é? Para aprender. Para aprender. Mas é curioso aquilo que dizia, porque não só tem que haver algum discernimento na aceitação e na correção e na validação das decisões ou dos outputs que os algoritmos nos entregam, mas há, e na área da gestão industrial, onde eu trabalho mais, há muitas vezes muitas decisões que nós tomamos, imaginem mesmo antes da IA, que por muito válidas que sejam, nós temos que as conseguir comunicar e envolver uma equipa para depois executar. Portanto, temos que envolver o comportamento humano, a emoção, a motivação para depois executar, por muito acertado que esteja. E, portanto, uma decisão que não se compreende e que não se explica e que não é apropriada para uma equipa, às vezes pode ter graves debilidades em levar uma mudança concreta, não é? Num contexto de trabalho ou num contexto social. E, portanto, eu acho que alguns dos erros que podiam estar associados a seguirmos algumas das decisões rapidamente poderão ser evitados, e estão a ser evitados em alguns contextos, se não perdemos esse discernimento, porque nós não queremos só decisão, muitas vezes queremos o próprio processo de tomada de decisão e de comunicação que é transformador e que leva a equipa ou a empresa para onde nós queremos. Portanto, não é só carregar no botão, como dizia, não é? E em contexto de equipa isso... vamos notar essa resistência que nos vai obrigar a explicar, a desdobrar essa decisão em consequências, em critérios, não é? Vou só acrescentar aqui uma coisa, porque aquilo que estava a dizer do deslumbramento, obviamente todos nós estamos deslumbrados com isto, mas também há aqui uma outra questão que me preocupa um bocado. Esse deslumbramento não está a acontecer apenas connosco, está a acontecer ao nível de quem realmente manda nas empresas, quem chefia as empresas.
muito também porque há uma pressão enorme de todos os quadrantes, uma pressão enorme das empresas que estão a produzir a IA e que precisam desesperadamente de investimento e por isso têm que vender a IA como muito mais do que aquilo que ela é e que ela é capaz de fazer, dizendo que ela já está ao nível de pessoas com doutoramento e tudo mais. Mas depois isso está a ser vertido ao nível do trabalho e da economia, como a IA é fundamental, todos têm que a utilizar, não interessa como, interessa utilizar porque isto vai ganhar. E isso está a criar pressões e distorções que a mim me preocupam um bocado, porque criam pressões sobre as pessoas que depois não sabem como utilizar, porque também não têm formação para isso e porque também não há processos anteriores que sirvam de exemplo de como é que nós podemos implementar da melhor forma. Mas cria pressões porque quem está acima acha que é preciso sempre mais e mais e mais. Porquê? Porque tem que apresentar resultados de ganho. E depois aquilo está a entrar e não estão a aparecer os ganhos tremendos. Ou seja, os vários estudos não estão a mostrar ganhos de 2 dígitos. Estão a mostrar alguns ganhos de 1, 2% aqui e ali. Mas depois não há aquilo que as empresas de IA vendem, que isto é a revolução industrial, que isto muda o mundo. E entretanto ficamos todos aqui um bocado a fazer pressão uns sobre os outros. Mas vamos ter que aprender a lidar com isto. A professora Marlene, há pouco abordou isso um pouco de uma forma mais genérica, mas há alguns exemplos, por exemplo, de formação a este nível dentro da universidade que podemos aqui apontar. Conhece assim algum caso que se esteja de formação ou não provavelmente novos ciclos de estudos, mas se calhar disciplinas, unidades curriculares dentro de ciclos de estudos já existentes. Quer apontar algum exemplo que... Bom, dentro da universidade, ou seja, temos experiências que temos vindo a fazer ao nível de formações mais curtas, e isso já tem há alguns anos, não só ao nível das ofertas médico-credenciais que a universidade tem, mas já há algum tempo que a universidade desenhou um modelo em que permitia a qualquer aluno de qualquer área de formação adicionar ao seu plano de estudos 2 unidades curriculares por ano, penso eu, daquilo que entendesse, sujeito às limitações logísticas, não é? Se nós tivéssemos agora 2.000 alunos a quererem estudar a minha disciplina, ou disciplina de música, ou o que fosse, não cabiam lá todos. Pronto. Mas essa flexibilidade foi um primeiro passo no sentido de perceber esta granularidade da formação. Depois, ao nível das tecnologias de IA, começam a aparecer quer formações dedicadas, quer cursos dedicados, quer, sobretudo, algumas formações avulso, ou seja, que podem ser integradas como módulos dentro de unidades curriculares sobre o uso de prompts e como lidar com a informação e até como lidar com a informação menos fidedigna, não é? Alguma validação. Portanto, começa a entrar em algumas disciplinas a possibilidade de termos esses módulos que são oferecidos por alguns colegas na universidade que o estão a fazer. E a questão também dos estudantes poderem usar ferramentas de inteligência artificial, não é? Também há essa possibilidade dada pela universidade, o que também ajuda a que vão contactando mais cedo com as mesmas. Sim, ou seja, já existem algumas instruções, inclusive o importante é que se faça sempre a atribuição e o disclaimer daquilo que foi usado, mas a verdade é que há um conjunto de ferramentas que, se calhar, daqui a 5 anos nos vão parecer tão naturais como o corretor automático do Word, não é? E, portanto, estão a entrar progressivamente, é incontornável, não é? Nós não podemos ignorar a sua presença. Neste momento, desde que haja uma atribuição e uma explicação daquilo que a ferramenta fez, nós já estamos a admitir isso nos trabalhos, não é? E estamos todos a crescer, não é? A mesma coisa nas publicações académicas, quando enviamos artigos para conferências e para journals, também nos é pedido que expliquemos essa atribuição, não é? Em que medida é que trabalhamos em conjunto, como dizia há bocadinho o Nelson, com esse nosso coautor que nos ajudou a pensar ou a estruturar, não é? São novos desafios, não é? Que se colocam também no cenário académico. Sim. Sim, no cenário académico, eu estava a pensar no cenário académico e não só, estava a pensar mesmo ao nível do trabalho, que é onde acontece uma coisa que está a acontecer com os estudantes e que neste momento nós falamos muito de equidade, mas a IA vai levantar um conjunto de desigualdades. E uma delas é que nós neste momento temos trabalhadores / estudantes que pagam licenças deste software para poder fazer melhor o seu trabalho, porque as licenças pagas permitem-lhes acesso a uma componente que é a memória, que permite acelerar muito a forma de trabalhar. E nem todos os alunos têm acesso a isso. Os alunos estão a usar algumas ferramentas que a UA disponibiliza,
por exemplo, o IAEDU, mas que tem limitações a esse nível. Mas, inclusive, pessoas que trabalham no seu trabalho no dia-a-dia, não é provavelmente, sei de vários casos em que as pessoas pagam a sua própria licença para fazer o seu trabalho na empresa. Isto é um bocado estranho, não é? Em que a pessoa compra um software para poder fazer melhor o seu trabalho quando isso devia ser providenciado pela empresa. Mas são tudo questões que estão a acontecer porque temos muito pouco tempo. Vamos ter que encontrar uma forma, as próprias universidades vão ter que encontrar uma estabilização do uso destas plataformas. Há os problemas também da privacidade dos dados e do uso dos dados, que é altamente problemático nas empresas e aqui, ou seja, um estudante ou um professor coloca um exame lá dentro com o nome do aluno, isso é problemático. Uma empresa, alguém que coloca um balanço de um banco dentro de uma ferramenta destas, e essa informação circula. São tudo questões que estão a ser altamente discutidas em vários fóruns. Não há propriamente soluções imediatas, porque as próprias empresas que oferecem estas soluções, elas próprias não estão estabilizadas. E por isso estamos todos a tentar aprender a lidar com isto. É um bocado como quando a internet apareceu em 93, 95, não é? Aquilo era tudo um mundo novo, fantástico, e a gente ia apalpando e vendo, se calhar é por aqui, se calhar é por ali, só que foi muito mais devagarinho. Isto agora está sempre depressa. De repente, quer dizer, isto surgiu e já todos querem que nós utilizemos isto como saibamos andar de moto ou de carro há 20 anos, e não sabemos. Não sei se vocês têm alguma informação sobre o que é que se está a passar nas empresas da região a este nível, se já há algumas empresas assim mais avançadas aqui na região, em alguns setores. Nós temos tido algum contacto com as empresas e mesmo alguns alunos de mestrado que têm vindo a fazer alguns trabalhos de identificação da maturidade, da adoção destas coisas, quer em Portugal, quer noutros contextos europeus de alunos internacionais que temos. E, de facto, há aqui um conjunto de camadas, como em qualquer contexto de inovação, há um conjunto de tecnologias que são de mais rápida adoção, ao nível da automatização de tarefas mais rotineiras, etc., e baseadas no fundo, em produtos já existentes no mercado, e há empresas já a entregar essas soluções, mas ao nível da transformação mais profunda dos processos, porque não é só fazer a mesma coisa com esta tecnologia para fazer mais depressa. Estas tecnologias, como outras no passado, permitem-nos modificar o processo, não é? Modificar quem é a responsabilidade do trabalhador, da máquina, como é que as várias etapas se articulam. Aí a mudança é um bocadinho mais lenta. Portanto, vamos por fases. O que estamos a ver é que as tecnologias básicas de automação de tarefas, etc., estão mais rápidas. Ao nível dos agentes, de utilizar agentes para apoio no serviço ao cliente, também já há alguma densidade de adoção, mas ao nível da mudança mais profunda da própria organização da produção, ainda não há muitas evidências aqui, não é? Portanto, vamos por fases, não é? Professor Nelson. Não, julgo que é isso. A questão, eu não tenho, quer dizer, o conhecimento que eu tenho da região é o conhecimento que eu tenho das empresas a nível nacional. Nota-se um uso acelerado, nomeadamente a nível de atendimento, de atendimento a nível de telefone, mais. Aliás, nota-se também por parte das pessoas alguma reação contrária. Se vocês fizerem alguma auscultação, vão notar que muitas pessoas, quando telefonam para determinados serviços, esperam até que apareça a opção falar com uma pessoa, porque não querem falar com a máquina. Há alguns movimentos até online de recusa de tudo isso, mas nota-se que há uma tentativa de introduzir, mas acho que é como a Marlene dizia, o problema é que isto não vai ser só introduzido, isto vai alterar o processo. E para alterar o processo vai demorar muito mais tempo. Nós temos que perceber como é que altera, sem também não atirarmos já água com o bebê, não é? Porque se põemos lá só a IA sozinha, ela não faz nada. Portanto, temos aqui em mãos uma série de desafios, não é? Para o futuro neste campo do trabalho e também da formação, não é? Do ensino. Ponto final neste podcast UA, desta vez sobre futuro do trabalho, com Nelson Zagal, Marlene Amorim. Obrigado. Podcast UA. Descomplica.